Batalha. Olha o Dário. Oi, Dário, tudo bem? Pede padre e Dário, só a favor. Convidar a batalha, convidar a padre ir. Estamos a ser convidar o Dário. Ok. Transmitir em direto. Ok. 1, 2, 1, Oi, 2. Dário, tudo bem? Sempre. Estou a ouvir. Estás-me a ouvir também? Perfeito. Bem? Estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir? Estás com a net fraca, né? Estás em Lisboa ou estás em casa? Em casa estou na batalha. Mas espera aí. Ok. Estás a ouvir mal? Entra lá com a maioria. Estou a ouvir com uns cortezinhos. Estou bem. Estou a ouvir com uns cortezinhos. Mas espera aí. Vê lá. Se vais pôr do Espera aí. router ou algo assim. Passamos aqui o problema. Vê lá. Ok. Hum. Deixa pouca gente a ver hoje. Estou com a net. Um bocadinho. Vê se o Dário chega. Ele está com problemas de net. Ok. Aqui está ele. Convidar. Transmitir. Oi, Dário, tudo bem? Agora sim. Estás a ver como deve ser? Ou está com cortes ainda? Não, estou a ouvir bemzinho. Estamos bem. Se houver cortes, olha, pronto, é o que é. Temos que Ok. ligar à Vodafone. Olha, queres entrar com Leiria também? Para o pessoal de Leiria deve estar à espera também. Queria sim, Ou não senhora. consegues? E é isso que eu estou a fazer já há algum tempo. Mas eu penso que não consigo fazer isso porque estou no PC, de Leiria. Porque acho que o Instagram, no PC não deixa fazer esse acesso. Yeah, no PC Deixa-me não dá, acho confirmar. eu. Só Então não manda consigo. mensagenzinho ao Rafa no instante. Ou ao Marcos. Faço isso. Senão também começamos entrejando, vá. Vê lá. Manda mensagenzinha, Sim, se eles vamos entrarem em começar. meio, entram em meio. É isso. E vamos começar entretanto. Yeah. Ok. Já mandei mensagem à Rafa, se calhar. Ok. Vamos falando e depois, se calhar, Sim, vamos entrar começar então. entretanto, neste momento somos poucos ainda, mas vamos começar. Sim, Vamos mas lá sim, é então, vá. isso, porque senão depois arrasta-se e tudo. Então eu começo, não é? Exatamente. Foi o que nós combinámos, tinha sido um Acho que moderador. sim. É o que é. Força. Não, foi escolhido. Pronto, então boa noite a todos. Obrigado por me estarem a ver. Primeiro disclosure, como já repararam, somos 3 às terças, mas somos só 2 hoje. Porque pronto, o nosso outro parceiro teve um imprevisto à última hora e não pôde vir, o Francisco. Bem para a próxima. Ele também é presença Exatamente. assídua, portanto, sem problema nenhum. Dário, queres-te apresentar um bocadinho antes de começarmos aqui o arranque? Sim, parece-me bem. Para quem não conhece ainda, olá a todos, boa noite, aqui em casa. Eu sou o Dário, vivo na Batalha. Neste momento estou a trabalho em casa, sou consultor do setor público e Uhum. faço parte aqui também do núcleo da Batalha, do núcleo da IDL da Batalha, que tem vindo a desenvolver trabalhos nos últimos meses de forma a aprofundar aquilo que nós achamos que tem que ser uma alternativa liberal para o Conselho. E também nesse sentido Exatamente. também estou aqui hoje para explorar um bocadinho aqui esta dinâmica e Pedro, ajudar aqui também Ok. nesta conversa e criar aqui um feed e perceber também qual é que é a nossa dimensão aqui.
Exatamente, não, é muito por aí. Então, mas hoje os temas não têm muito a ver com, nada a ver com política local. Vamos falar aqui apenas termos assim um pouco mais internacionais, como é hábito, ou pelo menos mais a nível nacional. Então, o primeiro tema que nós trazemos hoje é a questão do imposto global, de um Corporate Global Tax Rate de 15%, ou uma taxa de IRC de 15%, para quem está mais habituado à legislação portuguesa, em que basicamente a Janet Yellen, que é a secretária de Estado do Tesouro norte-americano, o propôs, um imposto global de 15% sobre o rendimento coletável das empresas, e basicamente a premissa sobre o que ela faz é para tentar pôr um tapete, um chão, na race to the bottom que existe neste momento a nível de competitividade fiscal. Ou seja, ela alega, e também a OCDE alega, que os países na tentativa de tentar capturar investimento estrangeiro direto e sedes de multinacionais, entre outras, se sentem pressionados ou sentem incentivados a baixar taxas de IRC e, portanto, vão capturando receitas fiscais país a país uns aos outros. E é essencialmente esta No a fundo, o que premissa acontece com a Irlanda, é o que acontece da muito na Irlanda, Orlando. por Sim, exemplo, sim, e na exatamente. Estónia, penso que isso acontece, e na Eslovénia, Sim, penso que há países na União sim, Europeia, depois temos aqui sim, diferenças fiscais dentro da própria União Europeia, porque há esta sim. competição interna, digamos assim. Exatamente, pronto. E é por aí, imagina, e eu penso, e eu quero começar por isso, que vou começar a explicar também como é que isto se calhar funciona um bocadinho, não achas? Eu acho que Força, força. basicamente porque a tentativa que eles tentaram para acabar com isto é porque essencialmente, hum, imagina, idealmente, ou como eles querem fazer, cada país teria de pagar tinha de pagar impostos sobre a porcentagem de rendimento coletável que gera em determinado país. Ou seja, se a Apple gerar 90 milhões nos Estados Unidos paga os 21% de que é a taxa de IRC de lá, e se fizesse 10 milhões na Irlanda tinha que pagar 10,5%. Só que pronto, o que normalmente costuma acontecer é com otimização fiscal e planeamento fiscal, costuma-se muitas vezes, por exemplo, a Apple da Irlanda presta serviços à Apple dos Estados Unidos, por exemplo, serviços de cloud, de armazenamento de dados, entre outros, Uhum. e basicamente faz com que cria um custo para a Apple dos Estados Unidos e reduz o rendimento lá e aumenta as receitas da Irlanda, da Apple da Irlanda. E basicamente, E paga. exatamente, o rendimento coletável nos Estados Unidos baixa e, portanto, lá têm que pagar menos impostos, onde as taxas são mais altas, e na Irlanda conseguem fazer aparecer mais receitas e, como a taxa é mais baixa, também conseguem pagar menos impostos do que pagariam se fizessem os 90% nos Estados Unidos e 10% na Irlanda. E pronto, No fundo, e para estas essa é basicamente a empresas ideia. é um win-win, não é? Para estas empresas é um win-win, neste sentido em que, Sim, ok, investem em consultores e mecanismos, digamos, exatamente, de, exatamente. de custos internos, mas depois acabam por pagamento de impostos. Portanto, no fundo, é esse o objetivo da empresa, é remunerar os stakeholders e os Sim, acionistas. Portanto, é esse que digamos, o gestor, o CEO, está à procura, e depois acabam por pagar menos impostos, neste caso, na Irlanda, ou noutros países quaisquer, na Europa ou fora da Europa. Certo? sim, não, O que é que tu achas exatamente. disso, Miguel? Não, é isso que eu ia pegar agora também, honestamente. Eu acho que eu acho que seria errado eu chegar aqui e dizer que seria completamente apenas desvantagens e seria errado pegar nesse aspecto. Eu acho que o sistema honestamente tem vantagens e desvantagens. E a primeira vantagem, o primeiro ponto vantajoso é que, por exemplo, mesmo a OCDE pegou nisso, é a questão de ia gerar 240 bilhões só no curto prazo de receitas fiscais. Como tu disseste, também podia, por exemplo, reduzir bastante o impacto dessa indústria de planeamento fiscal. Claro que há muitos setores não produtivos na economia. Este é um deles, podemos dizer, por exemplo, não é? Porque está apenas a trabalhar sobre. Pronto, são apenas movimentações contabilísticas, acima de tudo, Uhum. que Exatamente. o fazem aparecer. E basicamente também há um argumento importante, que eu acho que é giro, que parece de certa forma um argumento para o race to the bottom, porque desde os anos 80 para cá, que as taxas de imposto passaram mais ou menos os 40 e tal por cento para os 28. Ou seja, eu percebo estes argumentos e eu percebo que sejam levantados num debate sobre este tema. E o outro argumento que eu acho que é muito importante e que ninguém fala é que, imagina, existem poucos países com taxas de IRC abaixo de 15%. Só temos a Irlanda, tem 2,5%, a Hungria, o Chile, Suíça, pelo menos na OCDE. Portanto, pode haver mais um ou outro na OCDE, mas não existem mais. Ou seja, a larga maioria dos restantes Mas países não da sei. OCDE têm taxas de 15% ou acima. Eu acho que é interessante. Agora, eu também acho que as desvantagens claramente são
superiores às vantagens. E podes explicar, mas o que é que tu achas primeiro? O que é que tu achas? Alguma Não, a vantagem verdade nisto ou não ou achas? seja, Do ou imposto? seja, Pode ter alguma vantagem? as esquerdas, não só a portuguesa, mas a esquerda europeia e muitas das esquerdas internacionais, de facto alegam que este planeamento fiscal retira impostos àquilo que é a economia dos países, ou seja, Exato, é isso. porque as empresas fazem. Pronto, e obviamente há um Sim, esse é custo o argumento. para determinada economia de um país. Isso existe, portanto, e é inegável esse facto. Mas também temos de ter em conta, de facto, que uma taxa ou seja, se nós temos uma empresa, o que nós vamos querer, no fundo, é ganhar dinheiro. A empresa tem uma finalidade Claro, básica que é o lucro, ok? Portanto, temos que querer ganhar dinheiro. exatamente. E uma empresa que paga 35% de imposto de um lado e 10% do outro, ou 15% do outro, ou que paga Claro, 45% exatamente. de um lado e paga 15% do outro, obviamente que há uma tentação, como por exemplo aconteceu já foi muito polémico aqui em Portugal, com o Pingo Doce, com o José Martins na altura, que foi que Sim, deslocou a sim, sede para a para a Polónia. Holanda. Sim, ou seja, tudo bem, é verdade que existe aqui então um problema que tem que ser resolvido, mas esse problema não é resolvido somente pelos impostos, não é? Quer dizer, isso no fundo não vai, ou seja, não Claro, é implementar outros impostos indiretos a essas empresas que vamos resolver o problema dessas empresas fugir não, de se deslocarem sim. as suas sedes para outros países fiscais para depois pagar menos impostos. Ou seja, do meu ponto de vista, de facto, eu consigo perceber aqui um gestor de uma empresa deste género, ok? Eu consigo perceber Não, é a isso. ideia de um planeamento fiscal. No fundo, a empresa é para dar lucro, não é? Ok, que a empresa tem uma função, sobretudo para os anos 90, início de 2000, tem uma função que é, digamos, uma responsabilidade social, e essa responsabilidade existe. Realmente a empresa tem que pagar impostos onde fatura, mas a verdade é que se uma empresa está a fugir desse país, ou se está a fugir fugir é uma palavra muito forte, não gosto de usar a palavra fugir, mas Sim, uso sim, várias vezes. sim, Se a empresa está a está a deslocar-se, fugir daquele país, localizar-se. significa que alguma coisa naquele país está a correr mal, não é? Ou seja, Sim, eu acho que uma empresa não vai deslocar a sua sede por quase 2 a 3% de uma taxa de imposto. sem Vai dúvida, sem deslocar, de dúvida. facto, se for um imposto considerável. Portanto, e Sim, é aí que isso também será temos também mais um que dos prestar atenção. sintomas, não é? Será também algo mais sintomático dela também maior. Eu também concordo por aí. E acho que além desse argumento que também estava aqui na minha lista, obviamente que a empresa, ou seja, a empresa ou o empresário não deve nada a ninguém, não deve nada a nenhum país, obviamente. Eu penso também, é muito interessante. Eu acho que, obviamente, os países grandes iam beneficiar, mas os países mais pequenos que não têm escala para ter um mercado interno que seja muito atrativo para estabelecer grandes empresas, ou que simplesmente não têm escala para as empresas conseguirem, ou, portanto, obter as próprias economias de escala, peço desculpa pela redundância, um, perdem muitas vezes a questão da sua atratividade harmonizando as taxas de IRC, não é? Porque uma forma de eles conseguirem atrair capital, de conseguirem atrair salários decentes para os seus países, é através desse sistema fiscal mais competitivo. Ou seja, em primeira linha, países de dimensão mais pequena, no qual, por exemplo, um Portugal futuro se viria a incluir, não este atual, obviamente, porque não tendo esse tipo de política, mas se tivéssemos, sofreríamos, por exemplo, com este tipo de política. E acho também outras questões que não podemos falar, que é, nós não podemos assumir também imagina que estas 240 billions de revenue que a OCDE fala, que ia gerar no curto prazo, nós também temos que pensar, não podemos assumir que o Estado os vai gastar de forma racional, eficiente, ou que vai colmatar problemas sociais de forma completamente eficaz. Normalmente, o que até a prática mostra, é criar até uma tentação para a desorçamentação, ou para fazer grandes projetos de investimento público, ou portanto fugir das suas funções mais A básicas. verdade, a E verdade é que isso. existem registros. Desculpa, continua, mas eu Não, não, posso. conta. Depois já falo sem Eu estava a problema. dizer, que na verdade existe um registro histórico que aconteceu ao longo das últimas 2 décadas, mais ou menos. Mas isto está a mudar agora, que eu vou dizer. Mas se as empresas, ao terem mais capital disponível, normalmente remuneravam os seus acionistas e não investiam. Ou seja, faziam as contas, obviamente, mas normalmente entre o trade-off, remunerar o acionista ou investir em produtos Uhum. de investigação, normalmente remuneram o acionista. Uh, mas isto era uma política que funcionou muito nos últimos 20 anos, não só em Portugal, mas na Europa, nas grandes corporações. Mas o que se tem verificado já há alguns anos para cá é que as empresas neste momento começam a apostar, como é racional, Sim, sim, a apostar em investimento de longo prazo, que normalmente é reprodutivo e cria emprego, cria novos certo. materiais, novos produtos. No fundo, acaba por remunerar também o Estado, porque o Estado depois vai cobrar. Ou seja, vai remunerar o Estado, porque no fundo o Estado cobra pelos novos produtos criados, né? Depois, quando a sua venda e cobra, obviamente, depois as taxas de segurança social, etc. e tal. Portanto, o que se tem verificado de facto é que nos últimos anos as empresas têm alterado um pouco o paradigma, ok? Isso é bom também para o Estado, ou seja, ao contrário daquilo que estavas, ou seja, ao contrário, não, no cima do que estavas a dizer, de facto, o Estado
não é por o Estado receber muito dinheiro. Isso, Sim, sim. por exemplo, posso dar mil exemplos de Estados que recebem muito dinheiro e não sabem gastar. Sim, Não é por o certo. Estado receber muito dinheiro, depois assim vai ser reinvestido na economia ou na sociedade, Sim. não é? Portanto, esse dinheiro muitas Sim, vezes é canalizado por exemplo, empréstimos, sem pagar empréstimos, ou canalizado para outros serviços de dívida, portanto, e depois esse dinheiro que chega a sequer a ser sim, ou então mesmo para políticas restritivas que não sejam sustentáveis. Assim, por exemplo, posso dar o exemplo do Lula da Silva ou Hugo Chávez, que fizeram, por exemplo, quando a Venezuela e o Brasil tinham imensas receitas do petróleo e que, por exemplo, não preocuparam em diversificar a economia do país, em criar qualquer tipo de segurança social assente em investimentos em mercados financeiros ou algo do género, e como tal, quando o preço do petróleo bateu os mínimos históricos, os países entraram em loops sim, de exatamente. entraram em loops de Mas recessão. A Venezuela é um exemplo dramático, não é? Portanto, Sim, não, mas eu não quis trazer para quem mas por podemos causa dar disso. Não, exemplos. não, mas eu não queria falar sobre isso. Não era essa a ideia de trazer, era mesmo só o exemplo Certo, certo. do Estado. Pronto, e só queria também falar de uma parte que é importante, que acho que são os dois argumentos mais importantes que eu tenho de contra. É que imagina, eu acho que há um consenso económico, e há mesmo um consenso económico, que as receitas fiscais no curto prazo, obviamente, iam aumentar, obviamente. Mas os impactos, como já falámos, no investimento estrangeiro direto e as consequências no crescimento económico a médio prazo e longo prazo iam claramente sentir-se e, como dissemos, provavelmente promover a deslocalização de empresas. E para isto eu também queria recomendar, assim, se para alguém tiver mais curiosidade, que vai ver o que é o Solo Model, por exemplo. E é engraçado em que em Portugal nós devíamos estar, por exemplo, a tentar resolver um dos nossos problemas nosso atraso é a falta de capital e não, e não a questão de tentar taxá-lo mais. Nós devíamos é tentar aumentar o nosso capital por pessoa e não taxá-lo mais. Esse, aliás, é um dos nossos principais razões do nosso atraso e acho que é importante também as pessoas olharem um pouco para aí. E acima de tudo, também acho que é a questão da implementação, não é? Porque ainda hoje a Irlanda já saiu ainda há bocado, há uma hora a notícia que a Irlanda se recusou a participar no acordo. E mesmo que aceitasse a Irlanda, vamos Sim. pensar, como a Irlanda, obviamente, ia ficar pior com o acordo, ia, por exemplo, criar bastantes incentivos para criarem mais loopholes na legislação. Ia, por exemplo, criar mais alíneas, ia criar mais nuances, mais deduções, maior complexidade no geral. E o que nós vamos a ver é que, em contrariamente ao que se procurava, que era atacar esta indústria do Simplificar. planeamento fiscal e aumentar as receitas fiscais dos países, pode ter completamente o efeito adverso, não é? Porque os países vão todos estar incentivados a criarem os seus próprios códigos fiscais com bastante incentivos e mesmo subsidiações, etc, etc. Porque imagina, podem cobrar a taxa de 15%, mas depois se a Irlanda der um subsídio qualquer por X milhões investidos no país, o efeito líquido pode ser exatamente o mesmo do imposto. Um Portanto, da país redução de não imposto, se quer dizer. cria, um país não se cria, um país não se desenvolve por ter muitos impostos. Ok? Também não se desenvolve por não ter impostos. Vamos Sim, ser sim, sinceros, ok? Mas um país não se desenvolve por ter muitos impostos. Desenvolve-se por ter uma política e tem um conjunto de exatamente. fatores, entre eles os impostos, entre eles as empresas, que contribuem para os impostos e para o emprego. Tem um conjunto de fatores que fazem esse país avançar, ok? Há um senhor que eu aprecio muito, que infelizmente já Qual? morreu, que é o Alexandre Soares dos Santos, ok? O antigo Ah, presidente da Jerónimo Martins. Ele sim. já morreu, mas ele uma vez disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Andamos a taxar o capital em Portugal como se fôssemos um país rico, quando não somos um país rico e nem temos capital para taxar. A verdade é essa. Nós não temos grandes Sim, empresas em Portugal, por exemplo. Nós não temos, novamente, grandes empresas. Mas, de facto, ou seja, a ideia de criar um planeamento fiscal, ou seja, melhor, a ideia de criar um código europeu que sim. impeça o planeamento fiscal e que, digamos, obrigue as empresas a pagar impostos de gestão, de raiz, ou seja, de teoria, é uma boa ideia. Mas também não é isso, não é apenas isso que vai criar a Europa, não é sequer Sim, avançar, fazer a Europa avançar. sim, Porque sim, não vais mais imagina, mas impostos também na tinhas Europa, de menos assumir que as Europa. empresas, tinhas de assumir também depois como é que países como nós nos conseguimos, por exemplo, diferenciar e conseguimos modelos de crescimento económico competitivos, que imagina, se Os tivermos aqui uma países mais empresa pequenos como qualquer, nós, exatamente, os sim, países mais pequenos como nós, têm que só nos apostar conseguimos na diferenciar alimentação de através capital. da política de salários baixos, é a única hipótese, porque nós não temos escala noutros aspectos, temos a União Monetária Comum, a única forma é Mas desvalorizar isso, os custos internos, como foi feito com a esse austeridade, por exemplo. desenvolvimento, esse desenvolvimento de política de salários baixos, tem uma falha muito grande. É que nós fazemos parte de um agregado económico da União Europeia, que é o euro. Somos um país desenvolvido para todos os efeitos, e ainda bem que assim o somos, não, Sim, mas temos países mais baratos que nós. Temos a Indonésia, temos a China,
temos a Tailândia. Sim, sim, Portanto, sim, não sim, faz sim, sentido ter claro. uma política de salários baixos. Não estou de Exatamente. acordo. Não estou- Porque também é não race to the estou- bottom. Porque aí também é uma race to the bottom. Exato, Exatamente. Porque exato. aí. Porque, Teve acontecido em exatamente. 2001 com a entrada depois da China no Sim. OMS, E as dos salários baixos, multifibras tá? e tudo. E agora mesmo com os moldes e Exato. tudo da China. Que é aqui mostra Nós, muito da nós nossa região. precisamos, efetivamente, Sim. nós precisamos, Portugal, sendo um país pequeno, não só, mas Portugal sendo um país pequeno, Sim. precisa de captar capital produtivo, ou seja, Exatamente. e não é simplesmente capital, ou seja, precisamos de empresas cá, precisamos cá de setes, obviamente precisamos cá de setes, não é apenas baixando os impostos que chegamos a isso, nós já temos uma população jovem, muito qualificada, e isso é mais uma vantagem que nós temos. Falta-nos, de facto, uma coisa, planeamento fiscal a longo prazo, não existe uma visão fiscal a longo prazo, eu sendo uma empresa, eu não vou pôr a minha sede, ou não vou começar a pagar impostos em Portugal, hoje, em 2021, porque em 2025 provavelmente vão alterar o código legislativo, o código Sim, contributivo, não assim que é. é. Sim, essa questão Não também é, entra não depois na parte há de ser business visão. friendly. Sim, podemos entrar até na questão de ser business friendly ou não. Mas acho que também já estamos a alongar, estamos a arrumar este assunto, se calhar. Desculpa. Sim. Mas obrigado, acho que não, está bem. Imagina, eu só acabo de dizer uma coisa também muito simples, que é isso que eu estava a dizer. Imagina, eu acho que, mas acho só para acabar um argumento interessante, eu acho que é engraçado que esta política até pode ser interessante para determinados países, nomeadamente nós. Só aqui para acabar os últimos minutos, porque nós temos a taxa, porque nós basicamente estaremos a tornar outros países menos competitivos e nós, por agregados, ficaremos mais competitivos, não por mudarmos nada em nós, mas basicamente porque ficava mais caro investir noutros países. E nós, pronto, temos outros intangíveis que podíamos alavancar, por exemplo, isto vai ser, nem sei se é ridículo, se não é, mas por exemplo, nem que fosse a questão do clima e da qualidade de vida, que, ou seja, poderia ser um fator diferenciador. Isso não é ridículo, E isso é de facto um fator diferenciador. Não é pronto, nada e, ridículo. e Isso outra hoje é a em dia questão acontece. dos salários baixos na Europa, pronto, porque já acontece neste momento, muitas empresas passam para aqui os shared service centers delas aqui para Portugal, por ser mais barato e ser o trabalho qualificado. Portanto, nós até podemos melhorar, tendo em conta que há perspectivas do governo não se manter durante muito mais anos, certo? E com o dinheiro do PRR ainda Sim. por cima, nós até poder ser que beneficiássemos a última análise. Mas pronto, acho Vem, que, vem muito dinheiro, vem muito pois, dinheiro, mas eu acho que as empresas já começam a perceber que de facto o dinheiro não é para as empresas. pois, também é Mas verdade. pronto, Quer dizer, vai entrar isso é na uma economia, conversa que devemos ter para a próxima vez. mas Não, isso pode é uma ser conversa também. que deixa criança para isso. Está bem, parece bem. Então, mas vamos passar ao próximo tema, que é a É liberdade de mesmo. escolha na educação. Este tema surgiu exatamente, foi por sugestão do Francisco também. Um, e ele era o expert nisto até, para dizer a verdade, eu até nem preparei Eu, também. eu, eu, eu vou ser sincero, eu tenho muita coisa para falar sobre este assunto, porque eu Ok, sou uma pessoa avisada neste assunto, ok? ok, Eu então estudei numa escola com podes, contrato de então se calhar associação. queres começar, vou deixar aqui o Posso floor e começar, depois posso eu também começar. pego no que tu não disseres e o que nós achar que pode ser Certo? complementado. O que é que tu achas? Olha, em relação aqui à liberdade, digamos, de escolha, naquilo que é o ensino em Portugal, como estava a dizer, tenho Sim, aqui quase um sentimento próximo deste tema, porque eu estudei numa escola com contrato de associação, em Fátima, São que Mamed. foram... Não, não, Fátima, foi mesmo em Fátima, foi Ah, estudei foi no São CEF, em Miguel? Cristo Ah Maria. não, o CEF está bem, o CEF. Sim. São Miguel, não é? Pronto. E Está elas bem. foram fortemente atingidas com o governo agora do António Costa, obviamente no primeiro mandato, e com aquilo que foi o acordo, Sim, com o acordo com o Bloco de Esquerda, em que muitas dessas escolas ficaram sem contrato de associação ou sim. viram os seus financiamentos muito reduzidos. Escolas que os rankings têm vindo a provar uns antes, ainda este ano provou-se novamente, que têm qualidade superior às outras escolas públicas. Ou seja, nada contra as escolas públicas, não é isso que eu estou aqui a tentar dizer, nada contra, mas são escolas que efetivamente têm melhores notas em relação às escolas públicas, ok? E são as Ok. escolas que fazem bom serviço. As pessoas, ou seja, independente de serem escolas privadas, públicas, independente de serem escolas A, B, C, mais ricos, mais pobres, não Certo. interessa o tipo de escolas que são, toda a gente tem o direito, e todos os alunos, e todos os encarregados de educação têm o direito, ou devem ter o direito, a decidir se aquela escola ou outra escola lhe leva mais favorável, por uma razão, seja ela por fins efetivos, seja ela porque a escola tem melhores notas, seja porque dá mais jeito quando o pai vai para o trabalho, deixar ali o aluno, todas as pessoas têm que ter essa liberdade de escolha das escolas, ok? Uhum. Não há uma razão para as pessoas não poderem escolher a escola dos filhos, ok? Não há uma razão. A razão é Certo. puramente ideológica, porque Aqui se calhar, aqui se o calhar nem custo se do tanto, aluno mas em Lisboa acho que o problema ainda é bastante mais grave, por exemplo, Lisboa e Porto, das obviamente metropolitanas. que as escolas têm número de cláusulas, não é? A escola tem um limite. A escola se leva 100 pessoas, não pode levar 120 Sim, pessoas. Pronto, nós compreendemos isso. Tem que haver uma forma de rateamento, digamos assim, das pessoas. É uma dessas formas é, por exemplo, ok, vives aqui, podes entrar aqui. Pá, faz-me sentido, ok? Faz-me sentido. Mas é também há outras sim, formas de nós conseguirmos
creio que um modelo justo para toda a gente. Portanto, Sim. tudo bem. Por acaso nem Ou pensei seja, bem nessa parte para a minha intervenção, mas sim, eu acho que sim, essa parte da acessibilidade é importante garantir, porque é normal também que exista um aumento gigantesco de procura pelas melhores escolas, não é? Obviamente. E mas depois é normal que nesta alguns fase, não fiquem servidos não fiquem bem servidos no início. nesta fase, em São Portanto, nós estamos num estado, deixa eu estar num estado em que estamos de tal maneira estatizados e de tal maneira, digamos, standardizados em termos de ensino, que nesta fase, portanto, há pessoas que têm um cheque em cima. Eu acho que nesta fase, acho que isso nem sequer se aplica, porque já não estamos a falar de escolas privadas nem públicas, simplesmente uma pessoa que anda numa escola pública não pode escolher a escola pública em que anda, ok? Sim, sim, Chegamos não, a isso este é limite. parte. Não, isso é Pronto, parte. ou seja, e sobretudo para pessoas já com 12º ano, para pessoas que entram no 10º ano, desculpa, com alunos com 16 anos, que já têm alguma visão daquilo que querem para o seu futuro, ok? Sim. Já devem ter essa liberdade de poder escolher, ok, eu quero ir para aquela Não, secundária, porque aquela secundária e se eles é melhor em podem. matemática, é aquela melhor a história. Pode haver escolas que podem competir entre si, podem ter de ser mais especializadas numa área Sim, do que na outra. Não tem que concorrer àquela escola porque vivem ali ao lado, porque vivem naquela rua. Acho que isso não é um sim. fator que obriga as pessoas, não vai ser um fator que obriga as pessoas a andar nessas escolas. O Estado, como digo, ou seja, é importante também as pessoas perceberem isto lá em casa. Acho que cada aluno tem um custo, obviamente, um custo, seja ele porque usa água, porque come, porque tem que ser pagado por professor, cada um tem um custo. Em média, acho que cada turma anda por volta de 55 mil euros ao Estado, por ano, ok? Não é um Uhum. valor muito grande. Mas, ou seja, o que é que o Estado pode fazer? O Estado, em vez de andar a pagar, em vez de andar a pagar, Porque eles pagam por por exemplo, turmas, basicamente. sim, exatamente, ou seja, há aqui soluções que podem ser pensadas. Sim. Sim, Uh, imagina, Filipe, não, a questão é o que existe. Deixa-me só. Que é a questão de financiar diretamente os alunos e, portanto, ou seja, tu nem precisas de transferir o dinheiro para a pessoa, é só, imagina, eu quero entrar nesta escola, matricular nesta escola, a escola aceita e, portanto, a escola recebe este financiamento. E acho que era mesmo por aí. A questão o que não importa é a prestação pode continuar a ser pública, porque obviamente vai haver falhas de mercado em determinadas regiões onde não vai haver privados disponíveis, porque pronto, para dizer a verdade não é um setor fácil para se estar por si só, o parte da educação. É normal que existem falhas de mercado e que exista a prestação pública. A questão é que também faz sentido que o financiamento seja por cabeça de pessoa, e também não tanto por turma, porque também pode gerar o incentivo para determinados privados, e é o que existia muitas vezes, era também terem turmas ridiculamente pequenas comparado com o público, porque pronto, recebiam o dinheiro por turma e conseguiam esse financiamento. Mas é que nós chegamos a um ponto, Pedro, em que o privado, pronto, para o privado hoje em dia só vai quem de facto pode ir para um Paga, privado, pode exatamente, pagar. assim que é infelizmente. Ou então tem uma escola que eles estão a falar contrato de associação e aí não pagam nada, o Estado paga tudo, no fundo a gestão é privada, a escola é pública. Pronto, isto funciona assim. Sim, Mas de facto, nós estamos a um ponto neste país em que é impossível sequer tu teres essa opção de escolha. Portanto, tu vais, pronto, o Estado te mandar. Portanto, tu nasces e já estás pré-definido para uma certa escola. eu sei que há alguma flexibilidade tu podes Sim, dar, não é assim tão rígido, mas também não é, tu és basic, ou seja, não é assim tão rígido, mas há sim, bastantes entraves se houver para várias conseguir dar, tens de ter escolas, se houver transferência, várias tens de ter a escolas. entrevista, tens de ter várias coisas para conseguir mudar, Aqui o não ensino é em Portugal, fácil. o ensino em Portugal precisa de dar uma volta, ok? Essa volta está a acontecer devagarinho, ok? Existem aqui alterações na forma de ensinar em Portugal, ou seja, não estamos só 1, 2, 1, 2, estás-me a ouvir? Sim, estou a ver, quando estavas a falar? Cabeça baixa, sim. Ou seja, hoje em dia em Portugal, Portugal está a sofrer uma revolução no ensino assim gradual, ok? Não é nada por ela, mas hoje em dia já não apenas as matérias escolares, é assim, o currículo escolar que conta, começa-se aqui a apostar noutras vertentes, como sendo a criatividade, como sendo o desenvolvimento de Sim. competências extra currículo, digamos assim, e isso também são fatores que poderiam eventualmente no futuro começar a contar para as pessoas que não querem estar numa escola também poderem apresentar as suas credenciais, não é? Sim, No fundo, aquilo que acontece um essa pouco na parte também América. Ah, estás a falar basicamente também da questão da autonomia curricular, não é? Imagina, uma escola sim, que, por exemplo, basicamente uma escola que se viva perto que esteja no meio de uma sede industrial, dá um exemplo de uma loja, uma escola numa zona perto de fábricas de moldes, por exemplo, tenha uma componente curricular de um curso profissional ou de um isso currículo acontece hoje em dia. Eu penso que isso JavaScript já acontece em aplicado. algumas escolas hoje em dia profissionais. Eu penso que isso já Sim, sim, acontece. Ou sim, seja, uma profissionais, escola. mas não existe ao nível das escolas
secundárias, ou seja, do ensino regular secundário, basicamente. A verdade é que hoje em dia as Portanto, escolas são muito práticas. As escolas, no fundo, para os professores, eu tenho feito vários projetos na área de educação e aquilo que os professores me dizem sempre é que as escolas são pontos burocráticos, ou seja, os professores passam 50% do tempo a ensinar, 50% a fazer, a preencher sim, sim, não é, burocracia, sim, para. Passam. Não, e a questão é que isso nem é tempo, a questão é isso, mas a questão é saber, muitas vezes, a maior parte dela é feita fora de horas, nem sequer é feita em horário de trabalho, mas é desgastante, obviamente, para o profissional de saúde, para o profissional de educação. Mas outra coisa, por exemplo, também essa questão, estamos a falar dessa questão das escolas poderem especializar em Santos. Imagina, se tu quiseres uma escola em Leiria que se especializar muito bem em artes, imagina, podes usar a maior parte do seu financiamento para financiar um muito bom programa de artes, enquanto outra queira mais uma vocação para mandar alunos para cursos de engenharia ou ciências, usa grande parte do seu financiamento para investir em laboratórios. Ou seja, permite tentar um pouco da flexibilidade curricular, parece bastante interessante. Até porque depois a parte interessante vem a seguir, é que as escolas, imagina que há uma escola que fez uma determinada aposta, mas está a correr mesmo mal, está a ter mais notas nos exames, está a perder interesse dos alunos. Tudo bem, a escola depois tem capacidade, como também vai ter menos alunos na escola em si, vai ter turmas mais pequenas, vai ter capacidade para conseguir reformar o seu programa, para gastar mais por pessoa, para depois, ou seja, reduzindo a dimensão, consegue ter um maior financiamento por pessoa e consegue fazer talvez uma reformulação do seu modelo de ensino, etc, etc. Por exemplo. Isto é uma das vantagens que permite, por exemplo, a autonomia curricular e a questão do financiamento ser dada à pessoa e não aos alunos. E acho A que isso é função do Estado, interessante. a função do Estado deve ser assegurar a educação de todos os alunos, ok? Independente da sua escola Exatamente. social, independente da zona onde vivam, ok? Essa deve ser a função do principal do Estado. Agora, se isso é para uma escola privada, se é para uma escola pública, se a escola para onde o aluno vai é da área de residência dele, ou se é uma área um bocadinho mais longe da área de residência dele, esses temas não cabem ao Estado decidir. E, obviamente, Claro. cabe à escola, à direção da escola, ao agrupamento escolar, perceber em que realidade é que está inserido, ok? E que as câmaras municipais também têm aqui um papel muito importante a desenvolver, ok? Obviamente que depois, quanto mais atores às vezes existe, maior é a confusão, digamos assim, a destruição depois de competências, mas as câmaras também têm aqui um papel importante neste aspecto, ok? De perceber e de ajudar as escolas a enquadrarem-se naquilo que é o ambiente em questão, ok? E também ter uma visão para aquilo que querem dizer, para aquele território. Portanto, a escola, obviamente, tem uma função de ensinar os alunos, mas também tem uma função de ajudar a desenvolver o território, ok? Uh, porque há alunos que simplesmente Sim. vão para a faculdade e isso depois um dia podem voltar à terra, porque há alunos que saem, são tão bons a estudar, então tem que ser um curso profissional. A escola também tem que orientar de forma eficiente estas pessoas para o sítio que vão e obviamente, se muito E conselho. adaptar-se melhor também às necessidades de cada um, assim, mais flexíveis. Sim, exatamente, exatamente. Não, eu só Nós, quero, só para fazer, nós começámos isto um bocado pelo fim, para dizer verdade, porque eu também queria honestamente fazer um bocado o retrato do que está a passar, que é o que nós estávamos a dizer. É que imagina, acho que é para desmistificar que o nosso ponto cerne do nosso ponto não é ter escola privada para todos, o nosso ponto cerne é ter educação não de é. qualidade, a questão é essa. Tanto que o financiamento é dado à pessoa e não é dado à escola. Acho que é por aí que é importante frisar. E só para ficar um pouco a perceber, imagina, eu não sei se sabias, mas imagina, no início do milénio, 60% das escolas estavam no top 50 do ranking, nós até fizemos um post sobre isto, estavam no topo do ranking dos exames, eram públicas. Este ano são 3, ou seja, 6%. Com nota-se claramente dessa diferença. Os nossos resultados do PISA, por exemplo, estão a diminuir nos últimos 5 anos, com esta. O ministro tem sido criticado por ter uma política de educação um pouco mais facilitista, um pouco com uns padrões de exigência um bocadinho mais relaxados, mas ao mesmo tempo as médias de exames estão a subir. Ou seja, nós Os estamos exames são basicamente. pontos muito importantes. Os exames são pontos muito importantes para tu perceberes onde é que está qual é o estado do ensino em Portugal. Exemplo da prova de aflição, tenho, Sim, ontem sim. elas ou não, para a nota, uma prova que é global, igual para todo o universo estudantil, tem uma função essencial, não só de, obviamente, para os alunos, a escolher depois o seu caminho, mas também para avaliar aquilo que é a rede de ensino em Portugal, a rede de ensino, não, desculpa, para avaliar aquilo que é a qualidade de ensino em Portugal. Sim. E como tu próprio estavas a dizer, de facto, o dinheiro é atribuído a turmas. O Estado define que aquela escola X tem de ter 24 turmas e vai multiplicar 85 mil euros vezes 24 turmas. E não dá, ou seja, obviamente o Estado não tem que dar dinheiro às pessoas, não tem que dar 5 mil euros à pessoa por ano para essa pessoa ir para uma escola X, não é isso que se pede, mas pede-se que o Estado, obviamente, atribua à cabeça de uma pessoa um valor, ok? E que Sim. essa pessoa possa escolher a escola para onde vai e esse valor dessa pessoa, no fundo, seja designado essa escola, ok? Obviamente tem que haver número de cláusulas, como disse há bocado, mas isto é importante. É importante a pessoa ter esta função de escolha. E como, Sim, sim, como tu próprio estavas a exatamente. dizer,
Não, porque a própria pessoa escolhendo consegue penalizar e consegue beneficiar a escola que quiser, basicamente. E acho que isso é bastante importante. Não, e acho que é importante nós, e outra coisa para acabar também que nós temos que falar que é acho que o primeiro passo, e que acho que não está a ser mesmo debatido de qualquer das formas por ninguém, é que os rankings continuam a ser todos os anos, e o primeiro passo tem sido feito, nada por quem está no governo e pessoas e os partidos que o apoiam, é desvalorizar os rankings e não, claro, perceber que são medidas limitativas, obviamente, mas são bastante informativas e o que nós podemos dizer claramente é que a escola pública está a sofrer com grandes perdas de competitividade, porque a falta de competitividade é gradual, não foi de um ano para o outro que houve esta inversão completa, tem sido gradual, tem sido constante e tem sido, esta parte da desvalorização tem sido feita como um bode expiatório ou como um pretexto para não reconhecer um problema que existe, que é, por exemplo, a falta de competitividade da escola pública, o relaxamento dos padrões de exigência, porque as médias estão a subir, mas os PISA estão a diminuir, e acima de tudo quem sofre é o elevador social, são as pessoas das famílias pobres. Quem sofre é o futuro. Quem sofre é o futuro, Pedro. Quem sofre no meio disto tudo é o futuro, porque tu podes ter uma economia que é fraca, e pronto, é um problema é um problema grave. A economia não cresce, é um problema grave a longo prazo, não é? Mas é um problema imediato. Tu podes ter uma saúde que é frágil, podes ter uma saúde que é frágil e que tem pouco dinheiro, é um problema a longo prazo, mas é um problema imediato. Tu vais sentir isso para mim imediatamente. Educação é um problema, Sim, é um problema sim. que tu não sentes. Tu sentes, é um problema Sim. que é estrutural, é um problema estrutural para um país. Um país que não tem uma educação forte, um país que não tem, obviamente, os exames é uma forma de achar, já sei disso uma vez, mas os exames são uma forma de avaliar onde se que nós estamos a ir. Mas um país que não tem uma educação forte é um problema estrutural a 25 anos, 30 anos. Uma geração, é porque são gerações inteiras que são educadas sem estruturas e isso, por muito que tu queiras, é muito difícil mudar no futuro. A educação em adultos é fundamental, é crucial formar adultos, é crucial os adultos poderem reformar as suas competências, mas a eficiência de uma educação de base não é mesmo uma educação de adultos. E os problemas que tu crias, hoje estás a criar em 2021, hoje vão sentir 2050. Sim, eu acho que é por isso. E acho que acima de tudo, eu também acho que é outra coisa que é importante, imagina, é que ultimamente os sinais que temos tido, mesmo a questão do Covid, aquela questão de proibir todas as escolas darem aulas em períodos diferentes, ou seja, o ministro proibiu, por exemplo, as escolas privadas fazerem as férias da Páscoa normais. E entre outros exemplos, tem claramente um sentido, ou a mesma intenção de nivelar por baixo, ou seja, garantir que todos tenham as mesmas más condições. Pronto, ou seja, juntando esta filosofia que o ministro tem, e pelo visto é partilhada por muita gente, juntamente com a qualquer falta de reconhecimento do problema que temos, parece que é uma receita desastrosa, pelo menos para os próximos anos, enquanto não se fala mais a sério. Mas também podemos reconhecer que os partidos assim mais tradicionalmente ligados à oposição não sequer param neste assunto, pelo visto também não devem estar muito interessados, mas nós sem reformas, sem reconhecer um problema, não conseguimos resolver, e o problema está lá, acho que já ficou bastante aqui. E há um problema que não falámos, que devíamos ter falado, que é muito grave, que se chama sindicatos. Os sindicatos hoje em dia, para a educação, não defendem nem de perto nem de longe aquilo que é uma qualidade de uma educação de qualidade. Não defendem. Sim, os alunos, eu já nem vou por aí, eu já falo mais nos direitos, os sindicatos hoje em dia já não defendem a educação de qualidade. O que defendem são situações corporativas, ok? Sim. E tudo bem, obviamente que é a função deles. Sim, é o interesse do sindicato, sim. Mas também o interesse do sindicato defende a educação, no fundo, não é? Os professores fazem parte daquilo que é uma base, uma rede estruturante do nosso país. Portanto, os sindicatos também têm essa função. Obviamente, não podemos confiar nos sindicatos. Sim, isso é sintomático. Imagina, os professores podiam ser muito mais bem remunerados se nós tivéssemos uma economia muito mais pujante. Obviamente, se nós se conseguíssemos obter muito mais receitas fiscais ou financiamento para isso, claramente seriam bem beneficiados. Ou seja, os professores é um sintoma do país que temos, o salário que eles recebem, mesmo os enfermeiros, todas as funções. Nós temos professores entrando na universidade, ou seja, temos alunos a entrar com médias na universidade de 12 valores, na universidade de educação, a seguir alunos que são professores fracos, muitos não são, mas uma parte são professores fracos. Temos uma classe docente muito envelhecida. Okay? Quando digo muito envelhecida, estamos a falar de uma média de 53 anos. Sim, eles são meio velhotes, sim. É verdade. E depois, obviamente, nós temos aqui uma oportunidade incrível com o Covid, e não perdemos essa oportunidade, também temos que ser sinceros. Okay, o Covid tem permitido às escolas desenvolver competências tecnológicas e dos professores e dos alunos que não acontecia há muitos anos, mas depois a verdade é que nós não temos professores para adaptarem isto, não é? Nós temos neste momento o PRR, isso é um tema muito interessante, o PRR tem 500 milhões para as escolas, nos próximos 30 anos. Mas é para construir salas de computadores, não é? É para construir salas de computadores para exames. É para fazer salas de computadores. Em coisa fechada, sim, em circuito fechado. Pedro, nós fazemos salas de computadores, agora, não temos ninguém que ensine as crianças a mexer nos computadores, ou seja,
A gente também tem que aprender o básico, tem que aprender a mexer no Word, no Excel, Sim, mas tem que aprender, além disso, a lógica, tem que aprender a passar por. E nós não temos professores, nós temos uma classe docente preparada para isso. Há alguns programas, como o Office for Good, a robotização das escolas, há alguns programas que isso é acabam a verdade. surgir, mas a verdade é que isto são coisas tão incipientes que nem chegam a ser pilotos às Esse vezes. é um ponto muito interessante, Acontece. esse é um ponto interessante, mas olha, já estamos a fugir ao tema, mas isso temos de falar para outro dia, que é isso temos de Desculpa, falar a ti. verdade. Não, mas olha que essa é a parte também interessante, esta questão da preparação de. Porque, assim, é verdade, o mundo dos últimos 20 anos, nós tivemos quando a educação das pessoas com 20 anos a mais que nós fizeram, é completamente diferente da educação que os meninos precisam agora. Completamente diferente. Sim, E é acho que é isso, é diferente. importante E depois, na essa continuação reforma da estava a educação dizer, não os ser só a professores. nível da parte da organização, mas também parte curricular, obviamente. Com o que é que estás a falar, basicamente. E da formação. E na continuação estamos a dizer, os professores não têm uma carreira que os valorize. Eles só que eles têm uma carreira que os valorize. Eles passam 25 ou 30 anos numa base remuneratória baixa, ok? Com Sim. aumentos não são nem significativos, nem sequer quase simbólicos às vezes, mas chegam a ser simbólicos, não tem. Sim, assim, E não tem, de as facto, carreiras congeladas e tudo. sim, e não tem incentivos. Muitas vezes os professores não têm incentivos quase a dar, dar aulas uma vista, quer dizer, não têm incentivos a ser melhores, a aprender Sim, quer mais, dizer, ok? o que tem é só mesmo só a paixão que tem à profissão e à entre aspas, vocação, porque entre aspas não é, monetariamente não é daí que vem, obviamente. Não é Os o incentivo professores não é têm que fazer monetário. Os professores têm que fazer créditos de formação todos os anos para poderem subir no escalão. Mas a verdade é que, quer dizer, vão fazer créditos de formações quando as formações são tipo, pá, não são adequadas, a verdade é essa. São formações de KKK que depois não são aplicáveis naquilo que é a realidade de ensino. Portanto, é assim, é preciso dar uma volta, de facto. Uma dessas voltas é permitir às famílias, ou seja, isto, mais uma vez, a liberdade de educação não cria um ensino espetacular. Não, de longe, não é isso, não vai acontecer isso. A liberdade de educação simplesmente é uma opção que facilita o desenvolvimento do ensino em Portugal, facilita a meritocracia no ensino, facilita que as famílias possam escolher quando é que vão os seus Sim. filhos, ok? É uma função essencial, mas Sim. não E que as vai melhores gestões melhorar da o ensino escola como sejam instituição. premiadas, obviamente, que as melhores escolas sejam premiadas. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Obviamente. Não, eu acho que é por aí, agora mesmo para acabar também, já temos 20 minutos por tema, mas já estamos bem. Pronto, e acho que Já? Já passou? sim, sim, já. Já estou Acho que, entusiasmadíssimo, já. acho que nós sem reformas que nivelem por cima, estamos a perpetuar a rigidez social acima de tudo e criando uma Completamente. sociedade mais injusta, isto é o talking point da esquerda, e acima de tudo mais pobre. Portanto, eu acho que fizemos aqui já pelo menos um bom trabalho de exposição do que nós consideramos que é importante. Dário, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Pedro. Uma nota, Nós temos que voltar a combinar mais uma sim, vez um tema uma nota destes, mais outros importante. temas. Sim, senhora. Força. Parece-me bem. Uma nota importante é que pessoas que não verem e não puderam assistir vão ao YouTube, ao canal Líria Liberal, e conseguem ver a conversa 2. Vamos lá deixar daqui a uns dias ou amanhã. Vamos ver como é que o Rafa pode. E é isso. E obrigado por teres vindo. E Queria pode ser que a deixar, próxima vez já seremos 3. antes de ir embora, queria só apenas deixar uma mensagem também a todos que nos veem lá em casa agora ou depois, que caso queiram participar ah, connosco neste programa de ensino liberal, ou seja, criar aqui um movimento diferente para as nossas terras, neste caso para a Batalha, Porto de Mós, Leiria, estejam à vontade de falar connosco no Instagram, mandarem e-mails connosco. É muito fácil, nós respondemos quase na hora, quase no próprio momento. Portanto, temos aqui um conjunto, temos equipas muito diversas, okay, com várias competências. Portanto, toda a gente é bem-vinda. Deixo aqui este apelo quase, a call to action para toda a gente que queira de No facto serviço de call sentir. center. Exatamente. Serviço call center não. Mas toda a gente queira servir aqui, sentir aqui a mudança das suas terras, que nos contactem, nós estamos preparados Ok. para apoiar essa mudança. Obrigado, Dário. Está bem? Então vá. Um abraço e Obrigado, vemos Pedro. amanhã, Uma boa não é? noite a todos. Também, Tá até bem. amanhã, exatamente. Até amanhã. Adeus. Boa Fica noite. bem, Boa Pedro. noite. Até amanhã. Adeus.